Olá a todos, bem-vindo ao Cineclube Murnau, um projeto do Azul de Saturno. Eu sou a Juliana, eu sou artista plástica e cineasta. E eu sou o Luiz Gustavo, artista visual, cineasta e professor. A gente criou o Azul de Saturno com o intuito de promover, criar e difundir cultura e arte. E o Cineclube Murnau é um projeto para difundir a arte cinematográfica. Ele acontecia todos os sábados às 6 horas no GAN, na sede do GAN, que é o grupo de artistas de Maricá. Só que como agora tá em quarentena, meio que não dá pra rolar, né? Porque agora todo mundo tem que ficar em casa. Exatamente. Então a gente teve a ideia de fazer isso digitalmente. Então a gente propõe para vocês o filme, fornece algumas informações, assim como a gente fornecia no início de cada sessão. Você assiste e a gente discute aqui embaixo nos comentários. A ideia é que a gente possa não só promover essa discussão, mas também promover e, levar filmes diferentes, levar coisas diferentes para as pessoas verem, mas também dar uma forma de entretenimento para as pessoas também dentro dessa quarentena, né? Tem muita coisa pra gente fazer, tem Netflix, tem Amazon Prime, tem livros pra gente ler, mas às vezes a gente fica perdido, né? Mesmo assim, a gente não sabe muito bem o que fazer. Então a gente tá trazendo uma opção, né? Eu acho também que é um pouco de fazer o nosso dever como artista também, né? Exatamente. É o dever da arte, né? Como dizia Nietzsche, né? A arte existe para não morrermos da verdade. Então, nesse momento, isso se torna mais verdade do que nunca. Mas e aí, Juliana? Qual que é o filme de hoje? O filme de hoje é o Sai da Frente, do Mazzaropi. Um filme de 52. A direção é de Abílio Pereira de Almeida. E ele estrela, como a gente falou, né? O Mazzaropi, a Márcio Mazzaropi, que é um grande comediante do Brasil, né? Astro do rádio e posteriormente da TV e um monstro do cinema, né? Ele nasceu em 1912 e faleceu em 1981. Né? E esse filme que a gente vai ver, como você disse, é de 52. É o primeiro filme dele. Acho que, eu não diria que ele é um só dos maiores. Acho que junto com o Grande Hotel e alguns outros nomes da nossa comédia, ele é um gigante, né? Infelizmente, talvez ele seja o menos lembrado. É verdade. Né? Dessa trinca onde você teria o Oscarito, o Grande Hotel. Né, mas eu acho que o cinema brasileiro, ele, de certa maneira, ele não é muito lembrado sempre, né? Isso tem mudado hoje bastante, mas ainda não é o ideal, sabe? A gente esquece muito as coisas lá de trás e a gente tem uma cinematografia muito rica. Sim. E o Mazzaropi, ele ajuda a dar forma a talvez um dos personagens mais característicos da nossa cultura e do nosso imaginário coletivo, né? O caipira. Né? Mas o caipira dele, eu acho legal que, assim, ele não é só o caipira, né? Ele também é mais simples, de uma vizinhança que não é classe média, né? Uma classe bem mais baixa, mas que ao mesmo tempo, ele tem aquela ingenuidade característica desse personagem, né? Desse arquétipo de personagem que a gente conhece, mas ao mesmo tempo ele é esperto, sabe? Apesar de deles passarem a perna nele ou coisa do tipo, ele ainda assim, quando ele tem aquela esperteza, aquela coisa, aquela malandragem, que é também uma característica desse personagem, né? Desse arquétipo. Sim, é uma forma dele sobreviver nesse mundo, né? Dele conseguir lidar com todos os problemas que é sintetizado muito bem nesse filme, né? Todos os problemas que o brasileiro passava na década de 50, que, de certa forma, pode se traduzir como verdade para hoje também. Sim. E a gente vê ele usando essa esperteza para sobreviver a isso. Sim. O filme, ele segue, no caso, o personagem do Isidoro, né? Que é um... Eu não sei qual... Isidoro Colepico. Gente, eu não consigo falar esse nome, não vem com esse sobrenome, não. Enfim, eu não sei qual é o nome necessariamente da profissão certinho, mas é aqueles caras que alugam frete, né? Alugam um caminhão de frete, que... Eu não sei na cidade de vocês como é que era, mas aqui em Maricá tinha uma rua, né? Que era... E ficava um monte desses caminhãozinhos ali, agora não fica mais. Eu acho que em Niterói ainda tem um lugar ali debaixo de um daqueles... Da ponte, né? Não é da ponte, é porque aquele ali eu acho que é só um... É um viaduto. Né? De um viaduto, que ainda fica um monte de caminhão ali, mas eu não sei como funciona nas outras cidades, né? Mas é essa profissão ali, a dele, né?
Isso. E ali a gente acompanha um dia na vida dele com o cachorro, que é o Coronel, né? Que é o... Acho que é o grande companheiro dele. E o Thor tá... E o Thor tá latindo, ele tá revoltado que a gente não tá falando dele. Né? Então... E o Coronel, ele compartilha da esperteza do próprio personagem, né? Ele é um coprotagonista dessa história, né? Ele ajuda a história a andar pra frente. Né? Ele, o Caminhão, o Anastácio, porque o Caminhão também ele tem uma personalidade, né? Vários momentos ali dentro do filme, né? Não é uma coisa tipo carros, sabe? Ele não vai sair falando, mas ele tem uns trejeitos ali, sabe? Tipo, de vez em quando ele... tem uma música, ele participa da música, ou ele solta alguns sons como se estivesse respondendo ao Isidoro, quando o Isidoro fala com ele, mas é pontual, não é um negócio, tipo, muito... E nesse dia da vida dele, né, ele já diz que o dia dele começa já ruim, porque alguns bêbados vêm e trocam a garrafa de leite dele por uma garrafa de uísque. Isso é uma coisa também, né? Assim, o filme é de 52... Mas a gente vai... Quando a gente for contando aqui, a gente vai começar a falar do filme agora, então, tipo, meio que vai ter alguns spoilers. Então, se você não quiser, assim, você pode ir lá ver e depois você volta pra cá com a gente. Ele tá até no YouTube. Ele tá o filme completo inteiro no YouTube. Inclusive, foi onde a gente viu. Porque a gente falou, se a gente vai indicar de lá, então vamos ver se é pra ver se tá direitinho, né? Ele chegou a sair, ele saiu em DVD, tem uma edição especial, eu até tenho ela aqui na minha adega de filmes. Mas atualmente, como o DVD caiu de moda, né, quase ninguém vê, todo mundo ouve online ou vê via serviço de streaming, tem no YouTube, ou seja, é um filme super acessível e ele é muito engraçado, ele é uma comédia que ainda hoje funciona muito bem. Sim. E se você gostar, você também pode procurar, tem o canal do Museu do Mazzaropi, né, no YouTube, que eles disponibilizaram alguns dos filmes. Não tem todos, o Sai da Frente é um que não tá lá, né? A gente achou em outro canal no YouTube, mas tem bastante filme lá. Exato. E o filme começa já com essa questão inusitada, né? De trocar o leite por uma bebida. A garrafa de uísque, não é qualquer bebida, né? É um uísque. E a partir disso, o filme só vai escalando, né? Vem o primeiro contrato dele lá de frete, que é com Eufrásio, que ele tem que carregar as mobílias. É um senhorzinho, gente, e cara, eu senti na pele, eu me coloquei ali no lugar do senhorzinho algumas vezes, né, porque o Isidoro é muito barbeiro, assim, na real. E tinha umas horas que eu olhava e falava, caraca, esse caminhão vai virar, velho, não é possível. E você vê essa lei do caos do trânsito brasileiro, né? Quem grita primeiro é o que tem a razão, né? Então você vê isso explicitado abertamente, né? Sim. Mas aí a questão também, acho que a grande coisa que acontece nesse pedaço do filme do Eufrásio é que tem um momento que eles resolvem ir no banheiro e deixam o caminhão, né? Só que eu não sei se ele não puxa o freio de mão, se o caminhão... Enfim. Mas o caminhão acaba rolando, tipo, descendo ladeira abaixo sozinho com o coronel junto e eles acham que o caminhão foi roubado. E aí eles vão lá tentar denunciar o negócio, o roubo, e tem que enfrentar uma burocracia do caramba, que sobe daqui, te jogam pra ali, te jogam pra cá, e aí, tipo, 300 documentos e nunca é o certo. E aí você começa a pensar e falar, tipo... Não se sabe em que lugar que é o quê, né? Mandou ele pro pedaço das crianças perdidas, porque ele fala, eu perdi o Anastácio. Não, e também é engraçado que eles vão pedir informação, né, pro guarda. Onde é que fica a delegacia? O guarda vira, eu não sei... Exatamente. Gente, e tem sempre alguém pra indicar um caminho que é absurdamente difícil de seguir, né? Exato. É muitas coisas, né? Quem é, sei lá, de Maricá, que nem a gente, né? De cidade pequena, vai pro Rio. Gente, aí, eu quero ir pra tal lugar. Fica na rua tal. Fica na rua tal. Gente, eu não sei o que é rua tal em Maricá. Em Maricá o povo fala assim, tipo, fica ali sei lá, no Amarelinho. Na verdade, Amarelinho é uma loja de construção que, inclusive, nem é mais amarelo, mas a gente continua chamando de Amarelinho. Não, eles pintaram de amarelo. Pintaram de novo? Pintaram. Sei lá, não reparei não. Enfim, a gente fala nome de lugar, a gente nem sabe o que é rua. Exatamente, né? E ele traz um pouco disso também, né? Desse lance de ficar perdido na cidade, assim como ficar perdido na burocracia. Exato. Até que ele consegue de novo, dando uma volta gigante, achar o caminhão. Ele não vai dizer como não, assista lá, né? Vocês vão gostar. E você pensa que acabou, mas não, o filme só vai escalando. Em
em situações absurdas, né? Tem o político, né? Tem o político no início, que é o político que é médico, e aí, tipo, o cara fala, não, liga, porque a filha do Isidoro tá doente, né? Ela tá com febre lá. Ela é a Clarinha, né? E aí ele vai procurar um doutor e o amigo dele lá da vendinha, né? Fala, liga pra esse aqui, ó. E é um deputado também, né? O cara tá com aqueles slogans clássicos de amigo dos pobres. E o outro político, né? Que aproveita, que batem no carro dele, né? Porque, como a gente falou, tem aqui todos esses problemas de trânsito e tudo mais, né? E aí chega aquele político lá que fala, não, que aproveita de qualquer situação pra dar aqueles discursos absurdos que o cara fala e não fala nada com nada. E ele solta a pérola, né? Ruim por ruim, vote em mim. E você olha, tipo, gente, tem uns políticos aqui que dava muito pra fazer isso, né? Exatamente. A gente nem cita nomes. Né? Resolvendo isso aí, né? Ele mostra a ingenuidade do personagem, né? Quando ele acaba sendo enganado por um golpe da loteria, né? Do bilhete da loteria premiado, que é falso e tal. E nesse momento é quando ele vai perseguir o ladrão, e o ladrão se esconde no circo. Né? Porque o cara não só passou a perna nele com o bilhete da loteria, como roubou o coronel, que é o cachorro dele. Exato. E aí ele vai atrás dele e vão parar no circo, né? E nesse momento a gente vê algumas... Podemos assumir que referências, né? Porque afinal de contas esse filme é de 52, né? Então ele traz alguma coisa do Chaplin, né? Aquela magia do circo que o Chaplin traz. Eu acho que a comédia dele também. Os truques de mágica do Méliès, né? Que o Méliès traz no cinema. E ele tem isso, né? Que é a parada de ação de câmera, né? O Méliès... Alguma coisa acontece. O Méliès tem a alcunha de pai dos efeitos especiais, não é à toa, né? Exato. E eu acho também que a comédia você falou do Chaplin, né? Mas eu acho que a comédia do Mazzaropi, no geral, é muito Chaplin, assim. Tirando o fato de que é falado e de que você tem piadas faladas também, mas a sequência do circo inteiro, ela é quase muda, né? Mas ao mesmo tempo ela é muito gestual também, né? Você ri várias vezes dos trejeitos do personagem, assim, durante o filme, né? Então, eu acho que ela também é muito gestual, assim. Essa sequência também me lembra muito, voltando a esse primórdio do cinema, de certa maneira, a década de ouro da animação, né? Que é ali 30, 40, né? Quando você tem Félix, o Mickey é antigo, não é esse Mickey que a gente vê hoje, é o Mickey doido, é o Mickey do mal. Né? Steamboat Willie, Plain Crazy. Exato. Essa galera, né? Do Palhaço Coco, a Betty Boop e tal, né? Porque... era uma sequência que, de certa maneira, era comum nessas coisas, né? Porque são truques de mágica, são coisas meio no sense, né? Sim. Era muito comum nessas animações, né? Da época que a animação... Hoje a gente gruda muito a animação com criança, né? O que não necessariamente é verdade. Nessa época não era pra criança de jeito nenhum, né? Até porque ela passava entre os programas do cinema, né? Ou aqueles cinejornais ou os filmes grandes. Porque você não tinha televisão, né? Então a galera ia pro cinema pra ver, não só filme, mas às vezes pra ver jornal. E aí ele passava entre uma notícia e outra. E o público do cinema era a galera entre os 20 e pouco, 30, 40, por aí. Então era um público adulto, né? Jovem, adulto e adulto. E tinha a noção do nonsense, né? Dessa questão que você falou do corporal. Sim. E isso acontece o tempo inteiro nessa sequência. Sim, né? Essa sequência, tipo, é maravilhosa. É uma da... Acho que posso dizer que é a minha favorita do filme todo, apesar do filme o filme inteiro ser muito divertido e ser muito bom. Sim. E nota, a gente tá quase chegando no final do filme, falamos muita coisa... Mas esse filme, ele tem tanta coisa. E ele é curto, né? Ele tem 1h17. 1h17 minutos. Mas ele passa muito rápido, assim. E depois disso a gente tem uma sequência de música popular, né? As pessoas fazendo samba. Que é seguido, obviamente, depois de uma briga no bar. Que é uma briga totalmente alegórica. Um negócio também corporal e bem lúdico, né? Engraçado. Você sabe que ninguém vai sair machucado dali, né? Né? Que também é uma coisa comum dessas médias, né? De coisas, de ter uma briga de bar e coisa do tipo. E a gente tem o lance da herança do rádio, né? Ele canta uma musiquinha, né? No próprio rádio, quando ele bota, tá tendo as músicas do Mazzaropi, né? E aí ele fala, não quero ouvir, mas a personagem que tá com ele naquele momento quer ouvir. E eles cantam a música do Elefante, né? Que é muito marchinha de rádio. Muito da época também, né?
todo um fechamento depois com o final do dia dele, né? Ele sai do lugar dele lá, do beco... Literalmente jogar no sapato nele, legumes, alface, pedaço de coisas desse tipo, porque ele acorda muito cedo pra trabalhar, né? E o carro, o Anastácio, ele é super barulhento. Acorda todo mundo junto, né? E a galera fica bolada. Ele sai do beco do conforto, né? O beco do conforto. E quando ele retorna, né? Ele sobreviveu a um dia de trabalho. Ele trouxe de volta o dinheiro. Ele trouxe mais ou menos. A casa da moeda, né? Pra sua família, né? Então ele volta como herói, né? As crianças sobem no caminhão, ajudam a cobrir. E todo mundo cumprimenta ele. Essas coisas, né? E também chega no final do filme e... Eu vou dar um spoiler aqui, gente, mas eu fiquei o filme... Você não vai aguentar, né? Eu não aguento, cara, porque eu fiquei o filme... Como eu falei, né? A filha dele tava com febre, né? E aí ele pergunta pra mulher como é que tava a Clarinha, né? E eu fiquei o filme inteiro achando que Clarinha era outra filha dele, mas não, Clarinha é a cachorra. Não é uma cachorra, é a senhora mulher do coronel. Exatamente, que tava... Esposa do coronel. Eu não acredito que Clarinha é cachorra. Né? Ou seja, é um filme típico de comédia nacional, né? Com esse humor, com essa extensão de família, né? Ele fala que o coronel é da família, né? Não é um cachorro, ele é parte da minha família. O Anastácio é parte da minha família. Exato, o coronel ele só não é mais parte da família brasileira porque ele não é um vira-latinha caramelo. Porque se ele fosse um vira-latinha caramelo, ele tava perfeito. Mas é um filme que a gente não teria como indicar mais ele, né? E ele ainda é muito acessível pra hoje, mesmo sendo em preto e branco. Sim. Acho que as pessoas têm que romper esse preconceito do preto e branco. É muito filme você preto e acaba branco. perdendo muitas joias do cinema. Existe vários filmes da chanchada, da época da chanchada, que são extremamente engraçados. Filmes nossos, né? E que é tudo em preto e branco, mas assim, você vê e você ri muito. Espero que todos vocês tenham gostado desse nosso primeiro cineclube à distância. Né? E espero que vocês gostem do filme também. Porque, assim, eu particularmente achei muito divertido. Vocês deixem aí suas impressões e comentem qualquer coisa que vocês acham que a gente tenha deixado de comentar. Ou também discordem da gente, eu não sei, pode discordar. É legal também. Sim. Indica filme. Indica filme também. Quem sabe? A gente tem uma ideia mais ou menos de quais serão os próximos filmes, mas dependendo da indicação a gente troca tudo. É isso aí. Então, valeu pessoal. Valeu, gente. Até o próximo. Até a próxima sessão do Cineclube Murnau. À distância, né? É isso aí, gente. Valeu. Valeu. Tchau. Tchauzinho.